Vinícius, seja bem-vindo, E aí, meu amigo. Rodrigo? Tudo jóia? Beleza, Rodrigo? Joia, beleza. Prazerão estar aqui, cara. Prazer é todo meu. Prazer é todo nosso aqui do Escoliose Brasil. Isso De aí. você ter se prontificado a poder discutir isso aqui ao vivo, aqui, né? Eu estava contando que é algo que a gente faz nos nossos plantões de dúvida do curso de escoliose baseada em evidências, tratamento da escoliose baseada em evidências online. Ele tem esse formato de ter uma aula ao vivo, uma aula bem divertida. Eu falo que eu termino uma garrafa de vinho de tanto que eu falo, né, Vinícius? Já virou até um clichê. E aí a nossa ideia de hoje era discutir esse caso que você sugeriu lá para nossa equipe, né? Nossa equipe que fica por trás das câmeras do nosso curso online. A Mariana conversou com vocês, tinha um caso interessante aqui. Queria que você, primeira coisa, que você se apresentasse, né? Vinícius é lá de BH, mineiro. Vinícius tem uma carreira bem importante no tratamento da dor nas costas, dos tratamentos de coluna. Professor universitário, né, Vinícius? De qual universidade? Isso. Na verdade, Rodrigo, eu fui professor da Você tá Faculdade igual eu. Pitágoras aqui. Você tá igual eu. É, Aposentou da vida acadêmica no dia a dia. eu fui professor aqui numa faculdade aqui, em BH e Betim, que são cidades próximas, sabe? Desde 2008 até no meados desse ano. Legal. E aí eu tô com novos projetos e tô finalizando o mestrado agora na Faculdade de Medicina da UFMG aqui também. Assim, tem esse histórico de trabalho com pessoas que têm dor nas costas, né, Rodrigo? E assim, me faltava muito essa questão da escoliose, sabe? Me faltava muito. Você, só para situar o pessoal, você já terminou o nosso curso, faz um tempinho já, né? Faz o quê? Uns 2, 3 meses já? Tem uns 3 meses já que eu finalizei. Conta como é que foi a sua experiência. Tá. A princípio, eu decidi iniciar o curso justamente por esse déficit que eu tinha aí em relação à escoliose, para tratar as pessoas, para avaliar e tratar, né, Rodrigo? E aí eu busquei algum curso, alguma coisa que me preenchesse essa lacuna na minha carreira, especialmente já que eu lido com tantas pessoas que têm dor nas costas, e me faltava essa questão da escoliose. Então eu iniciei o curso. Você participou de um evento aqui em Belo Horizonte, se eu não me engano, 2019, um congresso. Sim, o Cobrafito. Isso. Sim. Então, ali, a partir daquele momento que eu comecei a te seguir no Instagram, ver, né, algumas colocações, buscar alguns artigos, e vi que, pelo fato de ser algo assim, bem interessante, essa questão dos exercícios científicos que você coloca, né? Eu resolvi buscar isso para mim, sabe? E assim, iniciei o curso. É um curso assim, que é extremamente completo, né? Tem muitas informações, extremamente didático. Não só para quem vai tratar escoliose, né? Mas para quem trata coluna. Não. De uma forma geral, né? Independente se você vai atender só o paciente com escoliose ou pacientes com dor lombar, por exemplo, é um curso que eu acho assim que foi bem completo para mim. E em relação à escoliose, hoje eu sou outro fisioterapeuta quando chega um paciente com escoliose para mim. Porque antes, sinceramente, Rodrigo, eu ficava muito assim, nossa, e agora o que eu faço? Apesar de eu ter algumas formações na área de terapia manual, a gente sabe que a terapia manual ela é só um complemento, né? Ela é uma parte pequena de um todo que seriam os exercícios científicos aí, que estão mais que nessa linha de comprovação, né, de evidências em cima disso. Então, foi um curso que me trouxe um complemento e eu fico mais seguro hoje, né, para atender os pacientes. Legal, maravilha.
Legal. E começaram a surgir os pacientes, né? Eu fiquei sabendo aí que a escoliose começou a chegar até você. Não foi só você que foi atrás da escoliose, mas Não. que isso acabou sendo um diferencial para você também, né? Sim. E começou a chegar não só no consultório, onde eu atendo particular, mas também eu trabalho numa prefeitura aqui, numa cidade que chama Contagem, que é do lado aqui de Belo Horizonte. Então, assim, eu comecei a atender muitos pacientes, porque eu tenho um relacionamento bom com os clínicos, com os pediatras das unidades de saúde que eu atendo, sabe, Rodrigo? Uhum. Então, assim, essa paciente mesmo, a pediatra que me encaminhou ela, porque a mãe chegou para a pediatra reclamando que a filha estava com, ela falou assim, um cucuruto. Estava maior aqui a região da cifose ali, na né? verdade, as pessoas são carentes de conhecer pessoas que possam resolver os problemas, né? Que possam dar solução reais aí para a escoliose. Então, você vê, quando a pediatra sabe que tem uma pessoa perto dela que pode trazer um resultado diferente do que ela estava habituada, ou que ela nunca tivesse ouvido falar que escoliose poderia ser ajudada com exercício, com colete, com tratamento conservador, você começa a virar referência ali para eles, né? Exatamente, exatamente. E um outro detalhe também, Rodrigo, a própria prefeitura, ela, quando o assunto é colete, ela está assim, ela ainda está, eles não têm um referencial. Por exemplo, eles estão utilizando, se eu precisar indicar um colete na prefeitura, o único colete que a prefeitura fornece é o Milwaukee, que já está batido, né? Muitos anos. E o colete, isso, e o colete de Boston, né? Tá. Então, assim, ainda ele pode, se ele for bem feito, ele ainda consegue segurar de uma melhor maneira. Exato. Então, assim, apesar de que essa paciente especificamente, ela está com um grau bem pequeno aí, apesar de ser uma escoliose, mas é um grau bem pequeno, que ela não necessita do colete. Sim. Né? Mas, você quer contar como essa paciente que a pediatra chegou até você? Foi isso. Tá. Exatamente essa. Ela é uma criança de 10 anos. Tá, eu vou, só para o pessoal saber aqui, eu vou... Tá. Não, pode falando, eu só liguei no computador aqui, coloquei a radiografia dela. Isso aí, eu tô com essa tela aqui para você, para ficar bem legal para o pessoal ver aqui. Tá? Então, pode falar. Você vai falar do caso, a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Tá certo. Então, a mãe me procurou, né, depois da indicação da pediatra, e a reclamação maior dela era em relação a uma hipercifose que essa criança tinha. Né? Ela nem sabia o que era uma escoliose. Só que aí, pela avaliação com o escoliômetro, eu percebi que tinha um grau um pouco maior do que 7. E aí legal, vamos fazer um parêntese? Então, em programas de rastreamento escolar, pessoal, o escoliômetro, ele é como se fosse um nível de pedreiro, vamos imaginar assim para quem nunca viu, e ele é importante para a gente começar, ele nos ajuda quando tiver um ângulo. A pessoa faz aquela flexão do tronco, teste de Adams, a gente passa esse escoliômetro nas costas. Se o valor for 7 ou maior que 7, estatisticamente, né, ele vai ter mais chances de ter escoliose. E aí precisa fazer uma radiografia, que é o padrão ouro, para dar o diagnóstico de escoliose. Então, legal. Então, você fez o escoliômetro antes de pedir a radiografia. Antes de pedir. Legal. E aí, como eu vi que já tinha dado uma... Ai, deu... Acho que foi... Não sei se foi 8, foi alguma coisa um pouco mais que 7, sabe, Rodrigo? Aí o que eu fiz? Eu conversei com a mãe, falei com ela assim, ó, dentro do que a gente estuda relativamente à escoliose hoje, a gente precisa que ela faça um raio-x panorâmico a pay-per-view. Ótimo. Só que aí entra mais uma barreira aí, né, Rodrigo? Porque como eu era pelo SUS, eu fiz até o pedido para ela, mas ela falou assim, Vinícius, eu vou
eu vou pagar particular porque eu sei que se eu ficar esperando vai demorar. Mas enfim, aí ela fez o raio-x panorâmico e aí chegou com esse raio-x para mim lá no consultório lá. E aí eu fiz as medidas, né? Fiz a medida do COB, que é essa medida do lado esquerdo. Então, aí, vamos, né? vamos falar um pouquinho dele. Então, o que o Vinícius... Primeira coisa, né? Essa menina tinha 10 graus, 10 anos, né? 10 anos, né? 10 anos. Então, o Vinícius até riscou aqui, pessoal. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui para ficar mais claro para vocês, o quadril, tá? Então, olha só o quadril. Ele até riscou aqui. O que é o sinal do Risser, né? O sinal do Risser é o sinal do crescimento ósseo. Quando o adolescente vai se formando, né? Eu e o Vinícius, que já passamos dessa idade faz pouco tempo da adolescência, nós já temos esse osso do quadril aqui, ó, já todo formado. Então vai ficando calcificado isso aqui, vai ficando um branco todo poroso, um branco forte, como aqui, por exemplo, assim, ó, mais ou menos. Isso começa a ficar todo calcificado. Nela, você pode ver que não tem nada calcificado. E antes disso, ela ainda tem aquela sutura aqui, ó, na cabeça do fêmur, tá? Ou seja, isso indica que ela ainda vai demorar aqui, ó. Você consegue ver essa sutura aqui, onde meu mouse está passando, pessoal, ó. Essa sutura aqui, ó. Isso indica que ela ainda vai demorar para ela chegar, começar a calcificar aqui. Então, essa sutura da cabeça do fêmur, ela se fecha antes de vir para cá. Ou seja, ela ainda tem um pouco de chão de crescimento. Com certeza ela nem menstruou ainda, né? Não, ainda não. Ela tá numa fase ainda, você vê, aquela adolescente, até uns 12, Vinícius. Tem aquela adolescência que eles são mais criança, né? Depois dos 12 para cima, ela já começa a ter um ar mais de mocinha, que quer dizer a relação da puberdade. E a puberdade tem relação com o crescimento rápido, com a maturação, com a progressão da escoliose. Então, essa menina ainda, apesar dela ter uma curvatura, e a gente vai falar daqui a pouco, né, 17 graus, que você mediu aqui, ela tem um longo percurso pela frente de tratamento, né, porque ela é muito novinha, que é bom sinal. Se não fosse você, a gente ia encontrar ela com 30, 40 graus lá na frente, tendo que usar colete. Né? Então, foi bem interessante. E aí o Vinícius fez o ângulo de Cobb aqui, ó, da lombar, tá? Da lombar. Da torácica talvez até dê para fazer alguma coisinha aqui, Vinícius, ó. Tá querendo se formar uma curvinha. Vai começar. Possivelmente seja menor que 10 graus, mas só para depois ficar atento, porque ela pode aparecer uma curvinha aqui. Mas o que ele fez? Ele fez a mensuração do ângulo de Cobb, que é traçar uma perpendicular na vértebra limite, tem superior e inferior. É a vértebra que mais inclina na de cima, com a vértebra que mais inclina na de baixo. Então, o platô inferior na de baixo, platô superior na de cima. E essas linhas, elas iriam se encontrar, só que elas iriam se encontrar lá longe. Então, você faz duas linhas de 90 graus aqui para dar o ângulo que deu 17 graus, né? Isso. Legal. E aí, como... Pode completar. Tá. E aí, mais de 10 graus é classificado como escoliose, né? Escoliose. E aí, até em torno de 20 graus, 25 graus, a gente vai com exercícios científicos. Isso. Isso é recomendação da SOSORT, né? Recomendação da SOSORT. E dá para ver que ela tem escoliose também, Vinícius? Porque assim, ó, você até fez aqui, ó, a classificação do Nashimon, né? Ó, pessoal, se você olhar, imagina que são dois olhinhos aqui, ó, dois olhinhos. Dá para ver que se fossem dois olhinhos, esse aqui, ó, a cabeça tava virada pro lado aqui, ó, para esse lado, ó, pro lado direito meu aqui. Dá para ver que que essa vértebra começou a torcer, girar. Isso que indica aí a torção, a rotação, né? Então, a escoliose, ela não só inclina, que a gente vê um C aqui, mas também faz a rotação, né? São duas dimensões. Isso. Aquela questão da tridimensionalidade, né, Rodrigo? Que aí a gente viu a inclinação e a rotação, né? Isso, é um C querendo formar um S aqui, tem a rotação.
E aí, no caso dessa paciente, é um pouco diferente, né, Vinícius? Isso. Aí, no caso aí, Rodrigo, aí depois a gente vai para ver essa questão do plano sagital, né? Uhum. Que é o Que é perfil. onde a gente, e que a gente vai ver o perfil. Uhum. E aí que eu acho... Sim, pode ir. Não, ia falar que ela é diferente, né? Porque a maioria dos pacientes É, com escoliose, pessoal, principalmente aqui na torácica, elas são vai ter uma retas, retificação. são A retificadas. retificação. Então elas têm a extensão. Nesse caso, têm a flexão, ela está com a cifose aumentada. Ela está com poucos graus aumentado aqui, mas como ela tem uma lordose muito aumentada, né, ó, de 78, o padrão aqui, pessoal, é perto de 45 graus, tá? Como ela tá com 78, dá uma impressão de uma hipercifose grande também, né? Uhum. E foi justamente por isso que a mãe procurou, sabe, Rodrigo? Tá. Então, assim, aí igual você falou, mais ou menos 45, 50 graus é o padrão de normalidade, quando a gente olha aí no plano sagital, e ela chamou atenção, foi essa lombar extremamente aumentada, cifose aumentada, e quando o padrão que a gente costuma encontrar, né, é a retificação, igual você tinha falado. Sim. Existe uma relação que quanto mais retificado o paciente é, de uma progressão da curva. Ele tem mais chances de piorar aqui, ó, na curva. Porém, cifoescoliose, né, que é isso que a gente chama, uma cifose, uma hipercifose com uma escoliose, a gente chama de cifoescoliose. Isso é muito mais raro acontecer, tá? Porém, o que acontece quando tem cifoescoliose? Eu tenho duas deformidades em uma só. Então, a hipercifose é uma deformidade, a escoliose é outra deformidade. Então, a tendência disso ser mais grave ainda, tá? Tem maiores chances de progressão. E aí, depois eu parti para avaliação, né, Rodrigo? Para continuidade da avaliação. Uma vez que a gente viu essas medidas, eu percebi que ela era uma paciente na verdade, eu calculei o fator de progressão, mostrei para a mãe. Tá. Quanto foi? Deu 1,1. 1,1, tá? É baixo. Pelos cálculos. Só para o pessoal saber. Fator de progressão é uma relação que a gente faz entre o Risser, que é o sinal do Risser, do crescimento ósseo, que no caso dela ela é 0 ali, né? Menos, né? Ela ainda vai demorar para chegar ali no 1, então ela é 0. O tamanho da curva principal, que no caso é 17, e a idade. Então, é essa relação. Se eu tenho uma idade muito jovem e uma curva muito grande, isso é pior. Se eu tenho uma idade muito grande e uma curva menor, isso é bom, tá? É um sinal melhor. Então, nesse caso aí, aqui ela tem uma idade ainda muito nova, mas ela também não tem uma curva ainda muito grande. Então, ela tem um fator de progressão teoricamente baixo, né? Isso. E eu falei para a mãe dela assim, chegou na hora, né? Foi o momento exato que ela chegou, e aí eu dei sequência na avaliação. Percebi que ela é uma paciente que ela tinha uma relação que ela é muito fásica e flexível, sabe? Ela é flexível? Eu achei ela bem flexível, assim, sabe? Inclusive, quando eu fiz a medida do Stibor e do Schober. Do Schober, né? Eu percebi isso. Ela teve um aumento, assim, ela não teve uma hipomobilidade, sabe? Tá. Ela teve uma hipermobilidade. Mas também porque esses testes são para verificar a teste da flexão do tronco, a mobilidade do tronco. Como esse paciente ela já está em flexão, né, na cifose, tende a ser mais aumentado até esse teste mesmo nesses pacientes. Isso. E aí, a partir daí, Rodrigo, eu atendi ela 2 vezes, apenas até agora. Eu consegui fazer com que ver a possibilidade da mãe levá-la de 15 em 15 dias para a gente poder dar sequência no tratamento, né? A gente sabe que quanto mais o paciente puder ir, melhor, né?
Claro. Mas expliquei a questão do tempo, que a gente precisa de pelo menos de 20 a 30 minutos, 20 minutos no mínimo de exercícios diários. 30 minutos seria o ideal para que ela pudesse estar realizando esses exercícios, né? E assim, ela tem assim, sido uma paciente bem colaborativa, e assim, os exercícios, pelo que eu tenho observado, ela porque eu peço para ela fazer os exercícios, eu ensinei os exercícios, pedi para ela fazer em casa, e quando ela retornou para o segundo atendimento, eu vi que ela já estava bem entendida, fazendo direitinho. E agora eu vou começar aos poucos a progredir, né? Tá. Qual que foi a sua maior dificuldade nessa paciente nesse primeiro dia de ensinar? Porque o primeiro dia você ensinou a autocorreção tridimensional? Foi isso que você fez? Isso, tá. Isso. Só que em relação à autocorreção tridimensional, Rodrigo, o que acontece? Como você disse, o padrão a gente encontra seria uma retificação torácica lombar, né? Ela foge desse padrão. Sim. Então, eu não fiz aqueles posicionamentos de acordo com como se ela tivesse que aumentar a cifose e a lordose, vamos colocar assim, né? Justamente por causa desse aumento que ela já tem aí pelo raio-x. Né? Então eu trabalhei mais. Trabalhei mais a questão do crescimento. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês, só para facilitar um pouquinho a vida de vocês no entendimento. Acho que para o Vinícius também talvez seja até uma novidade. Assim. O que acontece? O paciente com cifoescoliose, tá? Com cifoescoliose, claro, ela ainda é uma menina. Só que vamos imaginar, eu vou pedir para você imaginar a pessoa mais velhinha que você conhece com hipercifose, tá? Se você lembrar dela, se você lembrar dessa senhorinha, do seu senhorzinho, o que você vai ver nele? Ou vou dar até um exemplo, assim, aquele senhorzinho, até muitas vezes ele vai lembrar o tronco dele, até um tronco de alguém com até um problema respiratório, assim. O que eu quero dar o exemplo para vocês? Se você olhar um paciente que tem cifoescoliose, de frente, você vai ver um tronco dele normalmente muito estreito, tá? E lateral, você vai ver um tronco muito aumentado. Então, um exemplo legal de você imaginar é um exemplo de você pegar uma latinha de Coca-Cola e amassar a latinha de Coca-Cola, tá? Você pega uma latinha, um copo plástico, que eu não tenho nenhuma aqui perto para eu mostrar. Você vai apertar essa latinha de Coca-Cola. Amassa ela só num lado. E aí você vai colocar essa latinha de lado e essa latinha de frente. Esse é o tronco do paciente com cifoescoliose ou com hipercifose, tá? Quando você olhar a latinha de frente, ela vai estar estreita. Quando você olhar ela de lado, ela vai estar alargada, tá? Se você olhar nesse raio-x, você vê que eles têm quase o mesmo tamanho aqui, ó, tá? Sim. Se você pegar um paciente com uma cifose normal, você vai ver que essa dimensão aqui é menor, tá? Então, como que é o padrão que você vai ter que fazer aqui nesse paciente em geral, se o seu objetivo for melhorar essa cifoescoliose? Se você pegar a sua latinha, o que você teria que fazer com a latinha que está amassada assim? Você teria que aumentar o lateral, não é verdade? Sim, sim. Você concorda? Então, concordo. O padrão respiratório desse paciente com cifoescoliose tem que ser uma expansibilidade, você imaginando ele a ganhar essa expansibilidade lateral. Porque ele está estreito aqui e largo no sentido lateral. Então, se eu trabalhar esse padrão respiratório de expansibilidade, como se a minha camisa estivesse expandindo, só que com um tronco, né, com as costelas, você tende a ganhar esse movimento, tende a ganhar esse espaço mais intercostal, e com isso você vai fazer com que esse paciente evite essa progressão dele. Obviamente, o que você vai ter que fazer com esse paciente também, no caso, é melhorar a extensão desse paciente, tá? Extensão desse paciente. Uma forma simples de você fazer isso, pode ser até igual a minha cadeira aqui, é fazer esse paciente ganhar extensão, movimentos de extensão.
de empurrar e ganhando extensão. Então, como se eu estivesse deslizando a minha mão e ganhando esse movimento para trás. Vou ganhando esse movimento para trás. Então, só que na sua paciente ainda, o mais difícil é que ela tem uma hiperlordose. Exatamente. Né? Então, o que você vai fazer? É. Você vai apertar muito esse abdômen, vai melhorar vai fazer até uma retroversão pélvica, tá? Fazendo a báscula do quadril, estabilizar. Então, na cadeira é legal. Tipo, se eu tivesse na minha cadeira aqui, ó, seria legal, eu grudo a minha lombar aqui e estabilizo, ó, eu grudei a minha lombar com o abdômen e eu vou ganhar só em cima. Tá? Então, esses são exercícios de mobilidade, apesar dessa sua paciente ter aí você disse que ela tem um padrão de mais de flexibilidade. Os pacientes com cifoescoliose, eles tendem a ser mais rígidos na coluna, no futuro, assim. Se você olhar a maioria deles, eles são mais rígidos. Talvez porque ela ainda seja muito novinha, isso faz com que ela ainda não tenha uma rigidez, mas talvez isso venha a se tornar uma rigidez, tá? Entendi. Então, eu acho que esse é um conceito que talvez você nem tinha, porque esse é um caso muito diferente aí das escolioses em geral. Acho que é por isso que você está aqui, né? Por isso que a gente está discutindo esse caso. Mas os padrões da cifoescoliose, então, primeiro, se eu tiver que eleger, melhorar a expansibilidade laterolateral. Segundo, melhorar os movimentos de extensão. Claro, como a gente está falando de exercícios cognitivos, né? Pensando no sistema nervoso central, você vai fazer isso na frente do espelho, ela já entendeu tudo que ela tem, o porquê que ela está fazendo isso. É diferente você colocar o paciente lá no barrel e mandar ele fazer 10 extensões e ele nem está entendendo por que isso está acontecendo. Então, a ideia é aprendizado motor, a ideia é cognitivo, que é o que você já fez no primeiro dia com a sua paciente, né? Sim. Então, o seu maior desafio aqui vai ser melhorar. Então, você pode fazer isso quebradinho, como ela tem 10 anos, Vinícius, não tem problema nenhum. Eu vou melhorar primeiro o abdômen, exercícios de retroversão, o imprint lá do Pilates, na bola, tentar melhorar essa mobilidade. Só que você nunca vai fazer o inverso, né? Nunca vai fazer a hiperlordose. Então, você só vai trabalhar ali. Ela entendeu bem? Eu consigo fazer isso, tá? Eu posso fazer separado, um outro exercício específico só de ganho de extensão. Aí, num outro momento, você fala, agora nós vamos juntar essas duas peças do quebra-cabeça. Vai ser um super desafio, né? Ainda mais uma menina de 10 anos, tá? E aí, o trabalho e a dificuldade toda, no seu caso ainda, é não perder, tentar corrigir a escoliose também, tá? Então, o que a gente... Pode falar, se precisar falar ou interromper, pode essa divisão das tarefas para o paciente eu acho muito interessante, sabe, Rodrigo? Porque é uma forma de você ir dando o aprendizado cognitivo motor para ela aos poucos, especialmente quando é uma criança, assim, no caso, né? Quem conseguir fazer todo junto, melhor ainda. Tem gente que chega lá no primeiro dia, dá um show de controle motor, de controle postural, mas é a minoria, né, Vinícius? Quem trata escoliose sabe que é a minoria. Então, o que o Vinícius vai ter que fazer na correção dele? Ele vai ter que tentar ganhar esse espaço aqui, ó, de abrir esse espaço. Então, ele pode usar a estratégia de descer um pouquinho esse quadril, melhorar a rotação, expandir mais as costelas flutuantes do lado esquerdo. Porém, Vinícius, você não pode deixar esse ombro direito cair de jeito nenhum. Tá? Ele tem que expandir junto. Ele tem que expandir junto, porque senão ela vai compensar aqui, ó, e vai ficar aí no futuro com uma outra curva em cima, um S, né? Eu não sei se passou pela sua cabeça, passou pela minha cabeça agora. Você chegou a pensar em indicar colete por conta da cifoescoliose? Porque para escoliose em si não tem indicação. Mas para cifoescoliose, por algum motivo?
Não, não pensei, viu, Rodrigo? Não Tá, pensei porque eu fiquei muito focado na questão do COB, né? tá. E do fator de progressão. É, Então, assim, eu tentaria com todas as minhas forças não indicar colete, tá? aham, Tentaria com todas as aham, minhas forças. Mas, se você perceber que com os exercícios ela não teve uma melhora aqui, que eu acho que vai ter em 6 meses, com certeza absoluta, fazendo esses exercícios específicos, exercício. você evita a chance dela usar colete. Mas, por conta assim, ela ainda não tem uma curvatura tão estruturada, tão grande, que também justifique uma indicação do colete aqui nela. Vamos tentar os exercícios aí, vamos tentar fazer com que essa escoliose, com essa cifescoliose, segure a onda aí, tá? Apesar dela ser bem novinha, tá? Deixa eu virar aqui pra gente poder falar. Beleza. O que mais, Vinícius? Ajudou a pensar Não, ajudou desse muito, jeito? porque é um caso. Ajudou muito, Atípico. Rodrigo, porque é um caso que realmente é atípico, né? É. Mas é aquele negócio, quando a gente começa a aprofundar algumas coisas, os casos de Parece. todos os tipos vão chegando, né? Sim. Então, assim, a gente tem que estar preparado para esses casos. E realmente, o fato da hiperlordose e da hipercifose, eu fiquei muito na dúvida sobre algumas estratégias, para desenvolver algumas estratégias, pelo menos no princípio, sabe? Se você tiver que eleger uma das duas, a lordose é pior, né? Tá mais grave. É, Uma tem quase 80 graus e a outra tem 50, tá? isso. Mas eu não sei se você testou alguma coisa, ainda mais que você é craque na terapia manual, se você testou mobilidade delas mesmo. Muitas vezes, nesse caso, é legal você ir lá com a sua mão mesmo e ver. Lógico que a gente faz os testes, né, de movimento, em centímetro, no curso tem, mas talvez ir lá mesmo, falar assim, ó, qual curvatura está mais rígida? Qual curvatura é mais difícil de eu corrigir? Porque você há de convir que se eu tenho uma curva muito mais estruturada, também com o meu exercício vai ser mais difícil eu manter aquela correção melhor, né? Sim, e aí, se eu não tenho sim. uma correção tão boa, o meu cérebro não grava essa informação, não automatiza e eu não corrijo tão bem. Então, acho que o raciocínio é esse. Muitas vezes vai lá com a sua mão mesmo, tipo o Mulligan, tipo o Maitland, testa, fala qual curva dessa cifose, dessa lordose está mais estruturada. A mais estruturada talvez seja o seu calcanhar de Aquiles, seja aquela que eu tenho que tomar mais cuidado para ela não me derrubar, entendeu? Entendi. Tá? Eu ainda, como ela é uma paciente muito recente, eu ainda tô naquele processo, né? De ensino o exercício, avalia mais um pouco, mas é uma alternativa, com certeza, igual, como a gente falou lá no início, que a terapia manual ela pode ajudar aí em alguns momentos, né? Pode. O exercício ele é a base, mas a terapia manual ela pode entrar como um incentivo ali. Aprendizado, cara, aprendizado é isso, você põe dentro da sua maleta. Então, assim, precisou num caso, você tira a ferramenta da maleta e usa, né? Exato. Nada na vida vai ser absoluto. Lógico, o exercício ele vai ser fundamental, o exercício específico vai ser mais ainda. Só que, se eu tenho um coadjuvante ali, que naquele caso você observou, você já tem conhecimento dele, e você acha que aquilo vai potencializar o seu tratamento, que faça uso disso. Vai ser muito melhor. Né? Não tenha dúvida. Legal. A grande dúvida realmente foi essa, sabe, Rodrigo? Tá. Porque as outras técnicas e estruturas que eu precisava utilizar, eu acho que assim, foi bem. Tá bem sedimentado, sabe? A questão prática mesmo, com a introdução dos exercícios. Tá. Você chegou a filmar, né? para ela fazendo a autocorreção, ela foi lá para casa, ela fez, ela teve dificuldade, ela voltou para você, foi assim? Foi. A mãe dela é uma pessoa muito interessada. Tá. E ela filmava, ela fazia questão de filmar, tirar foto, sabe? Para ela repetir em casa direitinho, e ela voltou fazendo bonitinho os exercícios, fazendo certinho. E aí eu fui dando alguns complementos, mas essa questão da lombar
e da hiperlordose e da hipercifose, o que eu estava trabalhando com ela até o momento, Rodrigo, era só a expansibilidade. Eu pedi para ela crescer, né, o tronco, porque no crescimento do tronco ali ela vai ter um crescimento axial, então a tendência é que isso se retifique. Isso é fato, isso é fato. Isso é fato. Isso, mas agora associar com essas outras questões é importante. Muito importante. Se ela for muito igual desse jeito que você está falando, novinha, cheio de movimento, muitas vezes só o crescimento axial resolveu o problema. Concordo plenamente. Se esse paciente for já mais estruturado, igual eu estou te dizendo, que vai ser a grande maioria, se vierem os outros, né, com cifoescoliose, aí você vai ter que, talvez, usar estratégias de estender na hora, o abdômen, no caso dela, eu já pediria, tá? De cara, transverso o tempo todo ativando, porque quando você contrai o abdômen, você automaticamente você faz uma báscula de quadril, uma anteroversão, né? Uma retroversão pélvica. Retroversão pélvica. Uma retroversão pélvica que vai te ajudar aí a cada ciclo respiratório e tá mais corrigidinho. Você vai ter que procurar estratégia mesmo. É olhar o que ela te apresentou, se ela apresentou, qual compensação ela apresentou e tentar usar uma estratégia para diminuir aquela compensação. E até isso, por repetição, virar automático e você conseguir brigar contra essa deformidade aí, tá? E ela, inclusive, ela tem o teste de abdominal dela, ela tem um abdominal bem fraco, sabe, Rodrigo? Faz sentido. Bem fraco, sentido. Tá? Faz sentido. Tá? A escoliose, os músculos, eles são importantes ali, eles vão ter uma associação direta com a escoliose, a mobilidade não vai ter uma associação direta com a escoliose, porém, a associação está lá muito sistema nervoso central, tronco mesmo, porém, muitas vezes essas estratégias, elas são fundamentais para que você mande uma informação mais correta para o seu sistema nervoso central dela. Então, é mais ou menos esse caminho. Legal. Isso. Vamos Legal. abrir para umas perguntas aqui. Eu vi que uma galera fez. Vamos. Tá? Então tá Fisioforma falando um joia. O Dani Rafa, tá? É um casal. Exercícios que trabalha a fáscia, que trabalha a mobilidade articular, soltura do quadril, pode me ajudar de alguma forma as correções das curvaturas? Eu vou deixar o Vinícius responder primeiro o que ele acha, depois eu falo o que eu acho. Tá. Bom, eu acredito que os exercícios científicos, onde você trabalha a questão do sistema cognitivo motor do paciente, eles são a peça-chave, a peça fundamental. Você pode entrar com outras técnicas de terapia manual que você ache pertinentes naquele momento para te ajudar como um auxílio ali. Mas o exercício onde o paciente trabalha de forma ativa, eles são o que a gente fala que seria o padrão ouro para você conseguir trazer um benefício, uma melhora progressiva do paciente, né? Agora, outras técnicas, aí vai do que você acredita que seja pertinente para o paciente e que tenha uma validação minimamente científica para que você possa utilizar, né? Concordo. Acho que as evidências hoje têm que estar associadas ao que a gente está utilizando. Sim. Né? Não existe nenhuma evidência mostrando que as fáscias, que o tratamento facial ou que a fáscia seja a causa da escoliose, a fáscia presa, a fáscia alguma coisa nesse sentido, esteja associado à escoliose e muito menos o contrário, né? Se eu mexer na fáscia, minha escoliose vai diminuir. Porque a fáscia e os músculos, eles estão interligados, obviamente, só que a escoliose, ela não está ligada diretamente no músculo, na articulação, na fáscia. Ela é como o dono dessa empresa, chamado Sistema Nervoso Central, organiza esses funcionários, que são os músculos, as articulações e a fáscia. Então, não adianta você reclamar lá com o garçom, tá? Se o dono da empresa é bagunçado, tá? O garçom é só... O dono do restaurante é bagunçado. O garçom, ele é só a ponta do iceberg dessa história. Então, não faz sentido a gente trabalhar só na fáscia. Claro, repito, se você encontrar lá alguma coisa que você acha que faz sentido soltar para o paciente poder fazer o exercício de uma maneira melhor,
pode ser bem-vindo. Agora, isso ser o tratamento como peça-chave não faz sentido, não tem nenhuma evidência. A Raquel perguntou aqui se a dancinha do TikTok pode prejudicar a criança. De maneira nenhuma, deixa as crianças serem felizes aí, dançar. Pelo contrário, né? Pelo contrário, quanto mais elas felizes, melhor. Não sei se na escola, né, ficar o dia inteiro no TikTok pode prejudicar, mas na escoliose não. A Jéssica falou que está ansiosa para fazer esse curso. O carrinho está aberto, essa turma está aberta. Eu acho que vai ser a última turma do ano. Não tenho certeza se a gente vai abrir mais uma. A gente forma toda essa galera para depois a gente abrir outra. Então, garanta que ontem a gente, em 12 horas, atingiu mais de 30% das vagas. Foi assim, rapidíssimo, em 12 horas. Muita gente se inscreveu e as vagas são limitadas. Acabou, não tem choro nem vela, tá? E o suporte também depois, né, Rodrigo? Suporte eu acho que, assim, uma coisa que eu queria te falar, assim, e deixar claro para quem vai fazer o curso não é simplesmente você chegar lá, assistir às aulas e pronto. Você tem um suporte, você tem aula, a gente tem encontros pelo YouTube, né, Rodrigo, onde você tira dúvidas, usa a pasta de artigos traduzidos, todo mês um tanto de artigo traduzido. Então, assim, é um curso para quem quer realmente se dedicar, se aprofundar e buscar realmente conhecimento, né? Acho que vale a pena, assim, demais. É isso mesmo, isso mesmo. A ideia, assim, só para o pessoal entender, é o mesmo curso ao vivo, que você vai estar comigo no presencial, a pandemia não permite, a gente faz online. Você foi gravado no curso presencial. Então, é exatamente o mesmo curso. Claro que no online a gente tem mais aula, porque tem aula gravada, a gente tem mais instrumentos. Então, consegue ser mais edições, consegue ser mais rico, tá? Do que ao vivo ali, que você tem menos coisa na mão. Porém, cada aula você pode fazer uma pergunta. Quando que num curso presencial, Vinícius, você, em cada aula, tem quantas aulas nesse curso? Mais de 100 aulas? Nem sei falar disso. Deve ter bem mais de 100. Tem muita aula. Você, em cada aula, você pode fazer uma pergunta. Não existe, né? Isso não existe. Então, eu e a minha equipe respondemos todas as perguntas, além dos plantões de dúvida, que são aulas assim, ao vivo, tá? O Mundo Coluna Vertebral mandou assim... e quando tem um pecto, aquele pecto escavado junto com a cifescoliose, mantém a expansão? Então, se você analisá-lo, o pecto escavado é uma outra deformidade ainda, tá? E aí não tem muita evidência que o exercício pode. Tem alguns coletes só para isso, também não funciona muito, tá? Na maioria das vezes é cirúrgico. É uma cirurgia super simples, tá? Quando é anatômico mesmo. É como se fosse um desentupidor de pia, tá? Ele vem assim, ó, põe um negocinho por dentro, vem e empurra isso para fora. É uma cirurgia um pouco invasiva, super interessante de ser feita. Tem dado assim, muito resultado, melhorou muito o tratamento cirúrgico. Porque se for pequeno, você pode até tentar expandir um pouquinho isso, mas não vai ter um bom resultado. Tá? É uma deformidade estruturada ali do osso do externo, então não vejo muita vantagem. Pode ser assim uma coisa meio postural, meio estética, mas eu não vejo muita vantagem de fazer exercício não. Tá? Olha lá, a Ângela falando assim, ganhando a extensão não aumenta a lordose? E aí eu acho que eu respondi que a gente vai trabalhar com o abdômen, tentando segurar a lordose, acho que foi naquela hora. O pessoal falando, mandando umas palminhas aqui, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O meu áudio tá baixo? Alguém falou que o meu áudio tá baixo? Tá baixo? Eu tô te ouvindo bem, Rodrigo. Tá, legal. Pessoal aqui falando que é fã, ai, que bacana. Isso mesmo, bacana, isso mesmo. Beleza. Você pode falar sobre os exercícios unilaterais? Quer falar, Vinícius? Falo. A questão é que, princípio de tudo, avaliação, né? Para você saber que tipo de exercício você vai fazer e em qual lado, né? Não existe aquela coisa que muitas vezes a gente aprende na faculdade, alonga de um lado e fortalece do outro. Isso não existe, né? Você vai fazer um exercício unilateral de acordo com o que você encontrar no paciente. Por exemplo, essa paciente, ela
tem a curva voltada para o lado direito, e a gente precisa abrir a curva, né? A gente precisa fazer com que ela sente a gente tem que abrir o lado esquerdo aí. Faz sentido pensar que eu tenho que inclinar para esse lado de cá, né? Faz sentido pensar assim, biomecanicamente. Se a causa fosse uma coisa só estrutural, né, Vinícius? Exato, exato. Então, assim, por exemplo, aqui a gente vai fazer um exercício onde ela vai sentar um pouquinho do lado esquerdo, colocar o bumbum um pouquinho, forçar para baixo, para melhorar essa curvatura, a angulação aqui. Então, assim, é um exercício unilateral? Esse vai ser um exercício unilateral. Né? Esse exercício especificamente. Se tiver uma curva aqui em cima, eu vou ter que fazer uma correção aqui para cima também. Então, assim, do outro lado. O exercício ele tem que ser ele é biomecanicamente pensado para o nosso paciente. Então, para cada paciente, você tem uma correção tridimensional diferente. Se ele tiver uma curva em cima e uma embaixo, ele vai ter uma correção tridimensional na curva de cima e na de baixo. Tudo junto e misturado, né? Então, a ideia é que a gente faça isso de uma forma mais interessante mesmo. Mas é isso. Os exercícios são 100% unilaterais, porque a escoliose é muito progressiva. E se a gente fizer exercício para fechar a curva, eu vou aumentar o grau. Então, isso não faz sentido nenhum na vida. Tá? Então, acho que é por aí. O paciente, cada paciente é uma pessoa diferente. A gente não tem essa questão de receita. Não dá. De bolo, não dá. Não dá. Legal. A Jéssica falou que já fez a inscrição. Para quem quiser fazer a inscrição, tem o link na bio. Corre lá, que as vagas são limitadas. A Adri Moscardini, beijo para ela também sua conterrânea de Mineira. Tá falando que o curso foi excelente, fez o nosso curso aqui em Campinas na última turma. A Stephanie falou que o áudio tá bom. Perguntando aqui do curso avançado, seria esse ano, pandemia molhou, nós vamos pular para o ano que vem vai ter, tá bom? Eu não entendi muito o que a Anja falou. Às vezes foge o ombro e entorta a cabeça para o lado oposto. Então, se foge o ombro e a cabeça, o que acontece? Vou explicar para você, só para você entender. Eu tenho uma curva assim. Olha só como está minha cabeça. Meu sistema visual, meu sistema vestibular, meu ajuste postural. Eu estou assim, mas a minha horizontalidade do olhar está reta, certo? Na 99,9% dos casos. Quando eu corrijo aqui, olha o que aconteceu com a minha cabeça. E o que aconteceu com o meu ombro? Eu fiquei torto, porque o meu sistema visual ele está programado para uma curva assim, tá? Então eu preciso, como se eu pegasse o meu celular e começasse a tirar foto, o sistema visual, vestibular, dessa nova posição. Você vai tirar foto todo dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Você vai dar essa nova reprogramação. Então você vai ter que ajustar o ombro e a cabeça a todo momento, tá? O paciente é até engraçado. Ele fala assim, Rodrigo, você gravou um vídeo para mim, eu tava assim, quando eu me corrigi, no vídeo eu falo, sobe o ombro esquerdo, arruma a cabeça, e ela falou, em casa eu sei que você vai falar, o vídeo tá gravado, quando eu me olho, eu tô com a cabeça torta. Então por quê? Porque o cérebro tá guardado naquela informação por anos, muitas vezes, tá? Então o nosso trabalho é reprogramar, leva tempo, tá? Tudo bem se a cabeça entorta, você vai arrumar. Se o ombro entorta, você vai arrumar. Você vai fazer o exercício 100% alinhada, tá? Alinhada. E esse é o trabalho. Se os sistemas do controle motor não tiverem ajustado, você nunca vai fazer uma correção efetiva. E aí não faz sentido nenhum. Tá? Rodrigo, uma coisa que eu acho que tem que ficar bem claro para os pais e para os pacientes é que é um trabalho a longo prazo, né? Médio e longo prazo. Com certeza. Isso tem que ficar muito claro. Dessa menina, os estudos falam que o crescimento ósseo se dá entre 2%, em alguns casos 16%, 15%, pode chegar a 4 anos depois da menstruação, tá? Então ela nem menstruou. Depois que ela menstruar, começou a parar de crescer, você conta 2 a 4 anos. Então só aí já dá para ver que essa paciente vai ser sua
por muito tempo, é um trabalho crônico, você vai ter que ter paciência, a família vai se envolver, todo mundo tem que estar muito atento, porque se desanimar no meio do caminho, pode aumentar o grau e pode progredir para a cirurgia. É um tratamento que é cansativo, é um tratamento crônico, tá? Só que é um tratamento que é por uma fase da vida. Fez bem feitinho, corrigiu isso, depois que você terminar o seu crescimento com uma curva pequena, ida normal, atividade física e nenhum problema na vida adulta, tá? Então, é mais ou menos por esse caminho. Legal? Isso aí? A Lilian perguntou aqui se pode gerar alguma deformidade da cervical. Então, assim, os pacientes com escoliose tendem a ter um pouco mais de deformidade comparado a quem não tem escoliose, na coluna como um todo, por essas maiores posições, né? Por essa qualidade óssea, por essa má posição, é comum. Porém, não necessariamente isso pode gerar algum problema, alguma coisa para a vida. Tá? Acho que é mais ou menos isso. Tá? Tem uma dúvida, se a cervical retifica. Agora estão começando a fazer alguns estudos relacionando aí nas escolioses e olhando mais para o plano sagital da escoliose. Ainda não está muito, muito bem definido isso. Tá? Acho que é isso. Foi feita a avaliação estática e funcional. Responde aí para a gente encerrar, Vinícius. Foi feita a avaliação completa. Demora quantas horas essa avaliação, Vinícius? São dias, Rodrigo. Não é. Dias. A minha avaliação demora, que eu já tô craque, tá? Que eu já faço isso há mais de 5 anos específico, muito tempo, demora 4 horas. E aí, os caras fazem aula experimental gratuita para tratar a escoliose e acham que vai tratar a escoliose e depois vai falar que é porque o método não funciona, porque não deu certo. Para dar certo, precisa de tempo, precisa de cuidado. A gente avalia de cabo a rabo o paciente, pessoal. Cada vez mais a gente tem introduzido coisas mais interessantes para poder entender mais sobre o paciente da escoliose, que é um mistério, mas tem sido muito legal. Daqui a pouco vão começar a sair cada vez mais estudos aí que a gente está fazendo com relação à escoliose. Vai ser muito, muito bacana. E é legal que o pessoal que está junto aí, pessoal do curso, a gente realmente está fazendo uma comunidade para todo mundo acabar participando sobre isso. Vinícius, queria super agradecer aí você ter dedicado seu tempo aí para a gente trocar um pouco dessa informação. Foi muito bacana. É um caso muito diferente para quem não está acostumado. Quem já está tratando com escoliose é um pouco diferente. Para quem não está acostumado, é bem diferente ainda. Então, foi bem legal. Acho que engrandeceu aqui a nossa live. Tá bom? Queria agradecer aí. Se tiver alguma coisa para falar aí. Eu também só tenho que te agradecer pelo conhecimento que você transmite, né? Foi, assim, algo sensacional. É muito bom a gente ter um norte quando aparece um paciente com escoliose para a gente, né? E eu tenho certeza que o seu propósito aí é muito engrandecedor, tanto para as pessoas que você ensina, quanto para as vidas que você transforma e que as pessoas que você ensina transformam, né? Eu pego como exemplo essa menina que vai ser uma menina que vai, com certeza, ter a vida transformada. E isso, eu sou muito grato a você por isso e te agradecer o convite. E estamos juntos aí, vou fazer o curso avançado quando tiver e vamos. Que legal. Então tá bom. Muito obrigado aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. Queria mais uma vez agradecer. Quem gostou, corre lá na bio, participa dessa mudança de paradigma que é tratar o paciente com escoliose, que é mudar a vida das pessoas, que é isso que a gente está aqui. Acho que o Vinícius captou bem que é esse o nosso propósito mesmo. É isso que faz a diferença, Vinícius. Não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho. Até a próxima aí. Um grande abraço.